Boa noite. Então, estamos aqui, né, para mais uma Neurolive. Dani, que maravilha você por aqui. Muito obrigada. Bruna Montenegro, prazer enorme, seja muito bem-vinda. Então, hoje nós estamos aqui, né, para mais uma Neurolive. Torres Júnior, esposo lindo, muito obrigada. Estamos aqui para mais uma Neurolive, né? E hoje nós iremos estar aqui com um super neuro convidado, né, que é o Alessandro Rocha, né? Ele que já, olha só, ele que já está por aqui, né? Então vamos lá, vamos saber um pouquinho, né, quem é ele, né, o que ele faz, o que a neurociência tem a ver aí com esse autoconhecimento, né? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Kádia, Delci, seja muito bem-vinda. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu convidar aqui. Cléo, nossa amiga linda, você por aqui, que maravilha! Oi, Regiane! Boa noite, Alessandro, que maravilha você por aqui Boa junto conosco. noite! Primeiramente, gostaria de te agradecer, né, por ter aceito o convite, né, de estar aqui nessa Neurolive, né, falando um pouquinho sobre autoconhecimento, né, trazendo um pouquinho dessa grande, vasta experiência, né, que você tem. Antes de você se apresentar, vou falar um pouquinho aqui para o público, né, essa questão da A joia. neurociência e o autoconhecimento, tá? Onde é que a neurociência entra aí? A neurociência, na realidade, ela é... Rodrigo, você por aqui, Rodrigo! Boa noite, Opa, Rodrigo. Rodrigo! Que bom que Rodrigo você está por aqui. Rodrigo tem uma live também nesse mesmo horário. Deu tempo de entrar aqui rapidinho, foi Rodrigo. Olha, que bom! Que honra nossa! Olha, isso mesmo, né, doutor Rodrigo? O doutor Rodrigo já tive a oportunidade de fazer aí live maravilhosa com o doutor Rodrigo. Então, a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, né? O sistema nervoso, então, que compõe toda a questão de quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de comportamento, de linguagem, né? Então, tudo isso vai envolvendo, né, de fato, o sistema nervoso, memórias, né, a repetição e muito mais. E aí também a neurociência vem, né, o que junta com o autoconhecimento, né, que é o que o doutor aí, né, Alessandro Rocha, vai trazer para a gente, né, falando um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né? Mas antes eu só queria dar uma pequena explorada, né, para vocês, onde é que essa questão da neurociência entra junto com o autoconhecimento. Então, Alessandro, gostaria que você se apresentasse, tá? E o público é todo seu. Joia! Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, tenho um mestrado em educação para ensino em saúde e venho trabalhando como um professor, como psicoterapeuta, né, que eu trabalho no consultório, como também como consultor. Então, eu tive um período aí bastante ativo como consultor, trabalhando para as empresas, para a Maravilha. liderança, Hum, e que eu tenho muitas saudades dessas experiências e que adoro trabalhar em grupo, conduzir também. grupos. Então, essa experiência foi muito rica para mim, né? Foi uma consultoria que trabalhava com aprendizagem organizacional e a gente preparava filmes, cenas de filmes comerciais para mostrar habilidades e competências, né, eficazes para os clientes, né? E as pessoas não sabiam, tá, Maravilha. o que é empatia? Aí a gente mostrava a cena do filme,
Assim, ah, é isso que é empatia? Aí as pessoas entendiam melhor, Isso como mesmo, várias outras habilidades. isso mesmo. Que Então, era um maravilha. núcleo de desenvolvimento de competências e aí foi minha experiência com liderança, trabalhando com essa área de desenvolvimento de competências e habilidades. Amo essa área, amo essa área. Que maravilha, Alessandro. Alessandro, onde é que cabe tanta coisa, hein? Neuroplasticidade, né? É, se, eu acho que cabe quando a gente se coloca como aprendiz da vida, né? Verdade. Né? Quando a gente se coloca como aprendiz da vida, tudo cabe, É né? verdade, é É, verdade. e a Supere Psicologia, que é a minha empresa, né? Ela fez 8 anos já, Ai, que e a gente se maravilha. divide com consultório, consultorias e cursos. Lançamos uma Maravilha. plataforma de cursos online e a gente segue ajudando as pessoas. Que É o nosso maravilha. propósito. Eu vi assim um vasto conhecimento, um vasto realmente que ele para todo lado, né? Consegue tem a ajuda da Supere, tá, gente? Então depois quem ainda não conhece pode entrar aí, né, e conhecer um pouco mais sobre a Supere, né? Que eu achei fantástico, achei maravilhoso, né? Ah, obrigado. Gente, antes da gente aqui começar com as perguntas, né, explorar um pouquinho de Alessandra, eu gostaria de saber Joia. de vocês, como é que tá a imagem, como está o som, tá legal, vocês estão conseguindo ouvir bem, tá conseguindo ouvir Faça o um, Alessandro bem mais faça um joinha. Faça um isso, joinha para ver se a gente tá ok. Responda que com é, um joinha pra gente. cadê Cleo? Cleo tá aí, Cleo maravilhosa. Eu tô Acho que é lhe porque tem um ouvindo delay, né? bem, tô lhe vendo bem. Eu também, tô te ouvindo bem. Olha só, acho que Alisson, som e imagem perfeito. Então, ó, Cléo já deu Ótimo, positivo. Cléo dando positivo, tá tudo ok, né? ótimo. Dani, Joia. que maravilha. Dani aí da Dume, é Nádia maravilhosa. trabalha lá comigo na Supere. Que Que bom, Nádia, maravilha. você aqui. Nádia, seja muito bem-vinda, tá? Hoje, o Alessandro, ele é um neuro convidado, tá? Então, hoje nós podemos explorar Hashtag, bastante. hashtag curtir neurolíder. Hashtag Adorei. curtir neurolíder. Então vamos embora, né? Então vou começar a fazer uma pergunta para você sobre Diz aí. uma frase, tá, de um filósofo bem conhecido, né, que é o Sócrates, que ele dizia que quando a gente não se conhece, né, a gente não sabe para onde vai e nem como chegar. E aí eu queria saber de você, o que você falaria iniciando aí com essa frase, né, desse grande filósofo? Olha, conhece-te a ti mesmo, né? É um grande desafio, né, Regiane? Com Eu acho que a certeza. gente se conhece quando a gente reconhece na gente o nosso potencial e as nossas limitações. Perfeito. Porque a gente não está pronto nunca, né? Por mais que a gente busque a perfeição, na verdade a gente está se aperfeiçoando sempre. Tem Sim. uma frase que alguns amigos dizem que feito é melhor que perfeito. Uhum. É verdade. Porque, na verdade, a gente não está acabado, né? A gente tem um olhar aí sobre a qualidade e a quantidade. A gente Sim, precisa ter um meio termo, né? Então, quando a gente se conhece, a gente precisa identificar o que é potencial, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas aptidões, o que pode ser útil, né? Como sim. também as nossas limitações. Bom, o que é que eu preciso desenvolver ainda? Né? E aí tomar como É desafio violentar, esse né? aprendizado. É violentar, Isso. né? De verdade. Né? E de fato, assim, eu digo assim que todos nós, né? Quando você fala isso aí, de fato é um desafio, né? Eu acredito que para todos nós é um desafio que muitas vezes é tão fácil a gente julgar o outro, apontar o outro, que o outro está errado, que o outro teve essa atitude,
mas quando a gente vem para nós mesmos, nossa, como é difícil, né? E por que assim, Uhum. Alessandro, é tão difícil, né, de fato, nós conhecermos a nós mesmos? Olha, eu lembro de um exemplo da história da águia. Não sei se tu recorda, se a gente for ver a história da águia, a águia passa por transformações, né? Sim, Ela segue para o topo de uma montanha e passa lá um tempo, né? Revendo muitas coisas, né? sim, Tirando as penas todas, quebrando o próprio bico, quebrando as próprias garras, né? Espera nascer todas as penas para se renovar, para poder voltar a voar. verdade. E todos nós podemos passar por essa fase. A Sim, gente precisa se permitir. Não tem ameaça passar por uma experiência como essa. Só que cada um vai vivenciar uma experiência como essa, cada um no seu formato, isso. no formato que dá para fazer. Alguns procuram a terapia para fazer, outros vão fazer um treinamento, Sim, outros vão fazer um trabalho de grupo, outros vão fazer uma experiência no trabalho para poder se desenvolver. Então, requer um conhecimento e requer prática, experiência, né? Que aí a sim, gente vai moldando o nosso comportamento para que a gente possa ver na prática o como a gente era e como a gente está. perfeito. Essa diferença é o autoconhecimento, né? Porque a gente está destruindo, né? Desconstruindo conceitos Para para construir, né? reconstruir novos conceitos. E o Verdade. nosso prisma de olhar, de perceber as situações, ele muda de ângulo. E que bom que muda de ângulo, né? Verdade. Porque a gente pode aprender novos aspectos sobre aquela situação, porque a gente está mudando de ângulo, Sim, né? sim. E nesse processo é importante saber lidar com a frustração, como também desenvolver um propósito de vida Perfeito. nesse An- autoconhecimento. Antes de você entrar aí na questão do propósito de vida, eu achei bem interessante quando você foi linkando assim as coisas, né? Que as pessoas podem, nós, né? De fato, nós podemos. Ah, uma psicoterapia, né? A questão de dinâmica de grupos, disse aquilo. Então, assim, como de verdade essa parte se tornou bem ampla, né? Hoje, Uhum. muitos de nós temos para onde recorrer, né? Que antigamente, lá no passado mesmo, não existia, a não ser o julgamento mesmo, né? Então, o julgamento que você vai, você não consegue, você isso e aquilo. Mas agora nós temos, de fato, diversos caminhos onde vai nos ajudando, né, de fato, a nos encontrarmos, né, a tentar nos conhecermos, a de, É, digamos assim, gerir mais um pouco essa questão dessas nossas emoções, né, também. Eu digo que as nossas emoções, elas são principal de muitas coisas, né? Quantas vezes a gente escuta determinadas pessoas falar: ah, se fulano fizer isso, eu vou acontecer isso e isso. Porque ele sabe das emoções, ele sabe aquela famosa história, né? De pisar no calo. Se pisar no meu calo, vai acontecer isso e isso. Porque ele sabe ali um pouco, mesmo que ele não entenda, né, de um autoconhecimento, mas mesmo sem querer, ele está falando de autoconhecimento. Quando ele diz, se determinada coisa acontecer, eu viro bicho, eu me transformo isso, eu vou para cima, né? Eu tenho determinadas coisas porque, de fato, são essas emoções. E aí, quando você linkava, de fato, esses diversos, né, caminhos que a gente pode recorrer, gente, é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas, ainda eu encontro, infelizmente, Alessandro, pessoas que têm, digamos assim, um preconceito de ir para um psicólogo, né? Pessoas que têm, não sou doido para ir para psicólogo, né? E na realidade não é isso, né? Na realidade não é questão de loucura para ir para um psicólogo, mas de sim de nos ajudar, né? A nos entender,
e como é tão importante, né? Esse autoconhecimento. Então, assim, só pegando um ganchinho um pouco da tua fala, né? Mas Aham. Eu continua aí. diria que eu diria que é uma oportunidade de crescimento. Fazer um período de acompanhamento psicológico é uma grande oportunidade de crescimento, porque a pessoa passa a enxergar algumas coisas que não percebia. Com É certeza. muito diferente de um processo de coaching. Por Oh, quê? Porque às vezes está muito voltado para uma habilidade, mas num processo terapêutico vai fazer uma relação de situações defensivas que a pessoa possa estar reagindo, como você deu o exemplo da raiva, né? sim, Então, se a pessoa fizer isso, eu vou revidar, sim. mas tem uma intenção de se defender, né? Isso, exatamente. Então, quando a pessoa pensa em se defender, está muito na função de se autopreservar. Mas essa ameaça, ela realmente é real ou faz parte de uma interpretação que a pessoa está fazendo? Perfeito. Isso Isso faz a mesmo. gente repensar o nosso comportamento. Por quê? Porque na situação pode não ser uma ameaça. Não precisa Sim, a gente ficar com tanta raiva. isso. É Às verdade. vezes E outra coisa. acontece na relação de casal. Como eu atendo casais, que acontece muito na situação Ai, de que maravilha. Olha, gente, relacionamentos. bom saber, hein? Acontece muito na relação de casal, né? Eita, De relacionamentos cortou. em Não geral. sei se foi. Cortou um Oi, pouco, não sei se foi só para mim. Agora. acontece na relação, nos relacionamentos. Então, quando isso Sim, acontece e fica no meio a raiva, o casal precisa ir isso no mesmo. mesmo comportamento na situação, né? Eu E digo que aí até assim. você tinha me perguntado uma coisa, por que é difícil se conhecer, né? Isso. Aí eu fico pensando assim, tem pessoas que elas ficam numa perspectiva de visão, é, numa perspectiva muito fechada, sabe como é que é? Sim. Só enxerga de um Na jeito, caixinha. isso, se enxerga de um jeito. E aí ela não vê saídas. Natural que vem um sofrimento. Sim. Então, tem pessoas que acham que a verdade delas é a absoluta. Oh, conheço muita gente assim. E isso é uma grande armadilha. É verdade. E assim, Limita a oportunidade de crescimento. quando você fala nessa questão de que, de fato, as pessoas às vezes se limitam àquilo, né? É o famoso Gabriela, né? Eu sou assim, eu morri assim, né? Cresci assim, você é assim, não é isso? Vem muito me retratar um pouquinho essa questão da pandemia. Eu acho que cortou novamente um pouquinho. Não sei se é a minha. Gente, por favor, dá um feedback aí. Não sei se é a minha ou se é a de Alessandro. A de Alessandro, para mim, tá aqui rodando. Caiu. Oi? Foi? Você estava falando da Gabriela. Isso, que é o famoso isso, né? De eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E isso também me trouxe, um pouquinho você falando isso, na pandemia. Quantas Uhum. pessoas, de fato, digamos assim, se enterraram vivo nessa pandemia, mas também quantas pessoas se reinventaram? Quantas pessoas Uhum. saíram, né, dessa caixinha, e perceberam que pode ir mais além? Né? Então, assim, quando você fala dessa questão, dessa caixinha, né, dessa coisa, isso é muito importante quando a gente consegue se perceber que pode, que tem uma visão ampla e que pode sair, né, Uhum. dessa caixinha. Né? Isso, é verdade. Então, a gente falou de autoconhecimento
e descobrir uma Isso. hashtag. A hashtag A Águia é um exemplo, Perfeito. Perfeito. né? Olha A aí, já outra vamos levar isso hashtag, para nossa vida. vocês podem anotar aí, hashtag Águia é um exemplo. A Perfeito. outra coisa é saber lidar com a frustração. Super importante. Hashtag saber lidar com a frustração. Perfeito. E aí a outra só É, tem ainda mais? tem. Deixa eu só Maravilha. visualizar. A cultura da vaidade e a cultura do mínimo esforço. Dificulta a gente auto se conhecer. Porque a gente quer se Dê um mostrar o exemplo. forte, a gente quer se mostrar o forte, a gente quer mostrar que é o melhor, a gente quer se mostrar para as outras pessoas que está tudo bem. E aí a gente se preocupa muito com a imagem e não Não se percebe permite, né? o quanto, não se permite, não se percebe o quanto que a gente pode melhorar a partir de agora. Fica muito preocupado com aquilo que a gente pode perder, né? Então, Verdade. isso também está atrelado. E o dar e o receber feedback. Se a gente doa feedback, né, oferece feedback para alguém, né, dá um retorno para outra pessoa, a outra pessoa pode te dar também feedback. E gerar um Verdade. aprendizado mútuo. É que as pessoas dão pouco feedback É e verdade. espera muito feedback dos outros, É verdade. não é? E às vezes até acha ruim, digamos assim, porque espera tanto, né? E não se doa também, digamos assim, que aí termina criando uma imagem daquela pessoa que se esperou algo, né? Mas que não partiu também de nós mesmos. Esse Isso. feedback, né? Como você fala. É, com isso tem uma dificuldade de aceitar críticas, né? Muito. Né? Isso Quando você, dificulta o autoconhecimento. quando você falava aí dessa questão da vaidade, né? Do sempre ser forte, hoje meio que eu passei por isso, né? Um pouco. Eu passei por umas despedidas hoje. E aí eu falava para mim mesmo, eu preciso ser forte, eu não posso chorar, eu preciso mostrar que tá tudo bem, né? E aí meio que é essa vaidade, é a gente meio que se violentar mesmo, né? E dizer assim, né? Não deixar, não se permitir, né? Então aí eu ia meio que eu não vou chorar, eu não vou, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar que tá tudo bem, eu não posso mostrar fraqueza. Mas aí terminou que na hora a emoção falou mais rápido e o choro, né, aconteceu. E depois eu disse, não, eu me permiti. Né? Eu me permiti, eu não sou forte o tempo inteiro. Isso, Né? exatamente. E aí, tem mais aí, Alessandro, que eu tô cheio de perguntas para você, viu? Antes de abrir para o público. Pode mandar o que eu puder responder. Então, a gente falou, né? Começou a falar aí. E aí eu queria saber de você as ferramentas. Existem ferramentas assim que são necessárias, ou então que você julga assim, não, isso aqui é ideal para um autoconhecimento. Né? É importante, isso aqui não pode faltar, né, como ferramenta para um autoconhecimento. O que você nos diria? Vê só. Tem um estudo da dinâmica de grupo que eu acho bacana, que chama-se Espaço Vital. O espaço vital é uma divisão, como se fosse um gráfico de pizza, né? Onde a Sim, gente divide as áreas da nossa vida. Para poder a gente ter uma noção qual das nossas áreas a gente precisaria entender ou melhorar mais. Porque uma coisa é a gente tirar uma foto do retrato de como nós estamos. sim. Hoje, o meu espaço vital é um. Mas daqui a 2 anos, como eu gostaria que meu espaço vital estivesse, né? Perfeito. Entendeu? Então, as áreas do espaço vital são família, trabalho, profissão, e aí as pessoas diferenciam. Trabalho é quando está trabalhando mesmo. Profissão Sim, é quando remete à carreira. Tá? sim. A área afetiva, social, saúde
sexual, lazer e espiritual. Perfeito. Então, a gente divide no espaço vital. Se fica mais fácil, coloca até em percentual. E aí você pode fazer uma divisão em termos de tempo que você se dedica a cada área ou o tempo de preocupação que você tem com cada área, né? Para poder mapear e depois a gente projeta para daqui a 2 anos como você gostaria de estar. Essa é uma. A outra seria você fazer uma análise, né, sobre os seus valores. Perfeito. E a sua motivação, né? Os valores, eles são norteadores das nossas ações, né? E a motivação, ela contribui muito para isso, porque é o motivo que leva à ação. Então, existe uma teoria que faz uma junção da liderança com a motivação, que é uma teoria chamada de necessidades adquiridas, de David McClellan. Ele diz o seguinte, que são 3 dimensões de necessidades. A necessidade de poder, aquela pessoa que se motiva e tem prazer em ter cargos, status, Sim. é a forma como ela se motiva. Sim. Ela tem satisfação com isso. Sim. A segunda necessidade é afiliação, que diz respeito a afeto, porque ela se motiva por trabalhar com as pessoas, de estar com as pessoas, de se envolver com as pessoas, de gostar de trabalhar em grupo, tá? Então é afiliação. Eu já estou vendo que essa é tua, hein? Adoro! O olhar fala, né? O sorriso fala, não tem jeito. E a terceira é de realização. É aquela pessoa que gosta de realizar, de se superar, de alcançar o status, de mostrar o resultado, de realizar. Então, são 3 dimensões. Poder ou dominância, afiliação ou afeto e realização, né? Tarefa. Então, são 3 áreas. Uma delas provavelmente é mais forte. Sim. Você identificando qual delas tem mais a ver com você, isso é autoconhecimento. Perfeito. Olha só as ferramentas. Olha que tantas dicas maravilhosas a Alessandra está nos dando aqui nessa noite. Nossa, gente, maravilhoso, né? E é isso mesmo. Eu tenho certeza que quando você ia falando, cada um que está aqui ia se identificando com alguma coisa, né? Porque rapidinho eu fui me identificando aqui também. E isso é muito bom, né? E aí, quando você fala também, assim, do feedback, quando você fala da questão dessa dinâmica em grupos, tudo, tem uma frase que, inclusive, é de Dom Bosco, essa frase que ela diz assim, que diz que Deus nos criou, nos colocou no mundo para o outro, né? E eu acredito que é isso, sabe? Se a gente não colocar o outro, né, como nosso, digamos assim, trazer o que eu tenho de conhecimento que eu posso trocar com o Alessandro? O que o Alessandro tem de conhecimento que pode trocar comigo? Será que a nossa junção aqui, o meu conhecimento com o de Alessandro, o que será que dá? Né? Então, assim, muitas vezes, claro que nós pegamos ainda aquelas pessoas que é detentor. Não, peraí, é meu, o conhecimento é meu, ninguém tira, não dou para ninguém, é um segredo. Né? Mas existe aquela visão de que, peraí, eu, Alessandro, Cléobia, Érica, olha, que está aqui. Ótimo, Érica, boa noite, seja muito bem-vinda. Regislânia, estou vendo Lúcia. Lúcia Freire, um abraço, Lúcia. Seja muito bem-vinda, viu, Lúcia? Paula Queiroz, muito bem-vinda. Cléo. Então, assim, essa união, né? Essa união de conhecimento, essa união é para o bem do outro. Mas eu tenho certeza, como quando você fala aí também dessa questão do trabalho em grupo, quando a gente consegue alcançar aquele objetivo de
peraí, eu passei um pouco, eu não digo que é passar a experiência, mas eu digo que é compartilhar, porque é uma Uhum. troca, né? Você aí também é sala de aula e você sabe disso que eu vou falar agora. A gente muitas vezes entra na sala de aula, por menor que seja, a gente entra com determinado assunto ali para ministrar alguma coisa e a gente sai com uma bagagem enorme. Porque sempre tem aquele É, aluno que levanta a mão e diz: na minha casa, no meu avô, no sítio, não sei onde aconteceu isso e isso. E esse conhecimento a gente vai, agrega junto com o que a gente levou e a gente sai com uma bagagem enorme, né? Então, é assim, verdade, é verdade. essas dicas, assim, maravilhosas. Que bom que fica no IGVT, né, gente? Para a gente poder dar uma olhadinha depois, né? Isso E é. também de vocês depois poder conhecer, né, a página da Supéria aí, que é maravilhosa, tá? Eu tenho feito lives também, né, toda semana. Eu vi algumas Aí tá sendo rapidinho. bacana, é. Legal, Maravilhoso. legal. Até essa questão das lives mesmo, Alessandro, eu digo que é uma questão de ajudar muito o outro. Né? Porque quando a gente faz uma live, a gente não faz para nós mesmos. Né? A gente não faz, não, Uhum. não. Né? É esse conhecimento, é compartilhar com o outro. Né? É agregar. Então, assim, isso é muito bom. E aí, então, você nos Sim. deu várias dicas, né, dessas ferramentas maravilhosas para o autoconhecimento. E aí eu te Uhum. pergunto, conhecer o nosso perfil. Quem eu sou, qual o meu perfil? Nos ajuda na questão profissional? Sim, nos ajuda, porque o autoconhecimento não tem como separar a perspectiva pessoal da profissional, né? Somos uma Sim, pessoa só, né? sim, É, no âmbito pessoal, né, eu até acrescento, além da perspectiva do David McClellan sobre a motivação, o aspecto das crenças, né? Porque num processo terapêutico, da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai mostrando e revelando para o paciente ou para o cliente as crenças disfuncionais que ele possa ter. Quando sim, ele se dá conta das crenças disfuncionais que ele tem, que faz ele sofrer, sim, aquela crença que ele descobriu e ele reconhece dele, perde a força. Porque isso já tem uma influência do cérebro, na sim. maneira como ela funciona. Uhum. E aí a gente vai buscar uma nova crença mais funcional para que ele possa ir substituindo. Isso é o que a gente faz num processo terapêutico, Sim, com recursos, perfeito. com técnicas, né? Tem Sim, várias sim, técnicas na terapia cognitivo-comportamental. perfeito. É, Adoro essa e, área. no, e isso influencia no âmbito profissional, sim. Porque conhecer o perfil já é importante diferenciar o seguinte: o que é falta de habilidade daquele profissional ou é uma característica da personalidade dele. Hum, É mais perfeito. fácil mudar uma habilidade ou mudar uma personalidade? Eita, que agora pegou. Ah! Eita, É que agora muito você me mais pegou. fácil, Regiane, mudar uma habilidade, porque pode ser Perfeito. desenvolvida mais rápido. Agora, Sim, mudar a personalidade leva mais tempo. verdade. Por quê? Porque as crenças, elas são mais profundas. Sim, Se a gente for comparar com uma árvore e as raízes são as crenças, digamos que as raízes são mais profundas isso. quando se fala de personalidade. É verdade. A É tanto mudança que ela esse não é conceito até rápida. diz, né? Uma criança é importante que faça assim, porque até tal tempo, né? Tem a questão da personalidade, depois fica mais difícil, né? Eu não entendo muito bem Uhum. dessa área de psicologia, não, tá, gente? Então, psicologia aí é com o Alessandro. Meu negócio é sistema Sim. nervoso. Mas é verdade. Mas isso também é explicado pelo cérebro, né? Sim, com Porque o certeza. cérebro
É através do cérebro que a gente entende muitos comportamentos. Isso, E a partir disso, faz parte de todo o esboço do que a gente está falando, que é transformação, né? isso, Então, alguns vão se transformar mais rápido, outros mais lento, mas o importante é a disponibilidade que cada um tem de se melhorar, de se verdade. transformar, né? O grau de abertura para aprender coisas novas já está valendo. Ai, O super ritmo, importante. o ritmo não importa muito, né? Mas o importante Isso. é você fazer e aplicar as mudanças. Essa questão, né, quando você fala, né, o importante é nos abrirmos, de fato, a uma coisa nova, né? Nós temos muito que nós utilizamos na neurociência, o que chamamos de neuroplasticidade, né? E o que é Sim, essa neuroplasticidade? É justamente essas novas conexões, digamos assim, que aumentam no nosso cérebro. Vou falar numa linguagem mais corriqueira para que todo mundo possa entender, né? Mas quando nós nos abrimos, de fato, ao novo, o nosso cérebro ele já começa a fazer umas novas conexões. E isso vai nos ajudando, né, a entender melhor, a de fato a conseguir cumprir aquela coisa. O nosso cérebro, ele é muito trabalhar com recompensas, né? Então ele gosta muito de é, trabalhar, ele é totalmente, né, você trabalhar com ele com recompensas. Então, muitas vezes a gente pensa muito no grande, no todo, né? Ah, por exemplo, eu vou fazer uma dieta, mas eu preciso perder 40 quilos. Ah, meu Deus, daqui que eu perca 40 quilos. Mas se você colocar uma meta de 2 quilos por mês, ou daqui a cada 2 meses, quando você conseguir atingir aqueles 2 quilos, você vai ficar super feliz. O seu cérebro vai pular lá de felicidade e ele vai dizer: você conseguiu 2, você vai conseguir mais 2. Né? Então aí você já vai se abrindo a esse novo. E vai acontecendo o que nós chamamos, né, de motivação. Você vai sendo motivado, né, a não pensar no todo. Quando nós estamos. Quantas vezes eu já pensei também, não, eu tenho essa profissão, eu fiz essa. Eu escolhi essa profissão, mas eu vou ter que seguir ela porque eu fiz ela mesmo. E depois eu preciso fazer algo que eu goste, né? Então, por que não me abrir ao novo, né? Eu sou bióloga, né? Então, assim, sempre gostei de estudar essa questão, né, do nosso corpo, que mas legal, hein? mas de fato eu me apaixonei pelo sistema nervoso, eu me apaixonei pelo cérebro, e isso tudo deu um sentido muito grande à minha vida, tá? Entender o cérebro, entender como determinadas coisas funcionam, como acontece. Então, assim, isso começou a ser estampado no meu rosto, começou a ser estampado em tudo que eu vou fazendo, porque não que a biologia, não que essa parte da biologia ela foi esquecida, até porque, né, para a gente entender o cérebro, claro que nós precisamos saber também dessa parte biológica, né, de como acontece. Mas Uhum. eu me abri ao novo, né, e a neuroplasticidade foi acontecendo. O que estava tudo entrevadinho ali, que, não, eu não tenho paciência de estudar, eu não tenho paciência de ler livro, eu não tenho paciência de enfrentar sala de aula de novo. Então, quando eu decidi, né, é isso, então as coisas de fato foi se abrindo. E aí cada vez mais vem essa motivação de querer estudar mais, de querer saber mais, de querer. E as neuroplasticidades com certeza está aqui, ó, acontecendo a todo momento, né? Então, mesmo assim, para cada um de nós que estamos aqui, essa neuroplasticidade só acontece em mim, Alessandro? De forma nenhuma, né? Todo Acontece mundo. em todos nós somos capazes. E não pensem, tem uma pessoa aqui, eu não vou falar o nome, mas é para ela, e ela sabe. Não pense, cheguei na minha idade, já tenho tantos anos, eu não tenho. Não tem idade, gente. Não tem idade. Né? Então, assim, ativa teu cérebro, coloca coisas novas, acrescenta coisas novas, porque isso vai te dar motivação, né? E fazer o que gosta. Inclusive, quando a gente falando aí um pouquinho, Alessandro, sobre essa questão do perfil. E aí eu tenho uma Uhum. pergunta, até anotei essa pergunta aqui. Sim, Conhecendo os nossos próprios sentimentos, nos tornamos capazes de identificarmos os verdadeiros valores e assim traçarmos uma carreira adequada para o nosso perfil. Isso é capaz a gente conhecendo, assim, peraí, eu conheço, agora eu tenho um autoconhecimento, eu sei, assim, de algumas coisas, como é que eu vou agir. Isso é capaz de fazer com que eu mude o meu perfil profissional. Não, peraí.
a partir do momento que eu me conheci, eu vi que eu não posso seguir nessa linha, eu preciso seguir nessa, que é essa aqui que eu vou estar feliz, essa aqui. Então, é capaz disso acontecer conosco? É possível sim, mas essa relação de emoção com, com a carreira, ela precisa ser cuidadosa. Sim, Porque as emoções em si, elas são diversas e a gente não tem um poder de retirar a emoção. Ah, eu quero sim, deixar de ter ansiedade. E sim, aí eu vou tirar. Não tem como, né? é verdade. A gente vai aprendendo a lidar com cada emoção, porque faz parte do ser humano. Só Isso, que o princípio da terapia cognitivo-comportamental diz que toda emoção é liderada por um pensamento, por uma interpretação que a gente faz da situação. sim, Então, o comando, ele vem da mente, né? sim, Do que é que o cérebro processou de informação. Às vezes uma pessoa diz uma coisa, a gente estava passando, escutou pela metade, e aí dá aquela travada, o quê? Né? eu escutei bem, tá falando de mim. Eu não estou entendendo. Aí volta para tomar satisfação de uma coisa que você não tinha nada a ver. Né? Então, há uma interpretação, né? Pode ser equivocada, mas o cérebro é um grande processador de informação. Sim, E às vezes ele pode processar informações equivocadas. com certeza, verdade. E, consequentemente, pode gerar dúvidas. E as dúvidas podem influenciar nas nossas escolhas. Que podem, de E fato, ser influenciar erradas. nas carreiras. Influenciar Perfeito, nas nossas carreiras. Não é? perfeito. Então, quando a gente escolhe a nossa carreira, a gente precisa abrir mão daquelas que a gente não escolheu. Sim, Vai haver perda. Não tem outra. Vai ter perda. Mas é melhor a gente pensar no ganho que a gente teve de ter escolhido aquela sim, do que ficar pensando naquelas que a gente deixou de escolher. perfeito. Agora, que seja aquela que faça sentido para você, que seja Tá? coerente com aquilo que você acredita, com aquilo que você valoriza, porque habilidade e inteligência podem ser desenvolvidos. Sim, É sim, só estimulação. perfeito. É isso mesmo. Motivação, motivação se desenvolve, É isso mesmo. Da mesma né? forma que uma habilidade muito assim, que uma competência, digamos assim, que é a questão da empatia, né? Que tanto está sendo Uhum. falado. Mas que a empatia são coisas que também pode desenvolver. Muitas vezes a pessoa pode perceber que ela não é empática. Poxa, de fato. E outra coisa, assim, inclusive nós iremos ter uma live, já está marcada, acredito que a primeira terça-feira de setembro, nós já estamos com uma live marcada aí que vai falar sobre a empatia. Mas muitas vezes é tão fácil a gente se colocar na dor do outro, né? Então, ai, Alessandro se machucou, ai meu Deus, Alessandro se machucou, que pena. Mas Alessandro ganhou na Mega Sena, comprou com um apartamento em Miami, uma Ferrari e foi embora. E aí? Nossa. Será que de fato a gente fica feliz, a gente tem a empatia quando na alegria do outro, né? Já às vezes é um caso muito difícil. As pessoas é mais fácil se colocar na dor do outro, mas não se coloca na alegria do outro, né? E aí quando você vem trazendo toda essa questão, né, dessas habilidades, dessa questão que a gente consegue desenvolver, né, através da motivação, do estímulo. Gente, o estímulo é muito importante, né? Biologicamente falando, né, o nosso cérebro ele depende desses pequenos estímulos, né? E é muito importante que a gente vá dando, de fato, a ele pequenas doses. Como eu falei inicialmente,
Não precisa a gente estar pensando no todo, no grande, num livro de 500 páginas, mas pensa naquelas 20 que tu pode ler por dia, né? Então, assim, são pequenos estímulos. E isso, de fato, a gente pode, digamos assim, não é alcançar, mas nós conseguimos desenvolver, né? E a gente consegue na gente, consegue no outro. Porque como é bom quando a gente começa a estimular o outro, né? Também. Ah, Alessandro, vamos lá, você consegue, vai dar certo, faz assim. E aí, hoje, já tentou, né? Então, assim, como é bom também a gente ser estimulado, mas também a gente conseguir estimular o outro, né? Então, de fato, Sim. essas habilidades assim que você traz para a gente, e de fato a gente consegue, né, ao longo do tempo, né, que não é uma coisa também tão rápida, né? Pilim pim pim, ai, peraí, agora eu vou ser motivado, né? Ah, peraí, que agora não é pilim pim pim, né? É como ele falava anteriormente, essa questão da psicologia, né? Eu sou apaixonada pela essa área de psicologia, porque, de fato, a psicologia ela vem tratar da raiz do problema, né? Porque muitas vezes A origem. tem muitos processos aí que chega e faz, Alessandro, fecha o olho, pensa nisso, pronto, aconteceu isso, pronto, você está livre, está liberto de todos os seus problemas. E não é assim, né? A pessoa se ilude e, de fato, o problema foi embora, mas está ali, enraizado. Né? E aí daqui, né, quando chegar daqui a 10 anos, 15 anos, esse negócio explode. Então, por isso que a questão da psicologia, a questão do autoconhecimento, né? E dessa questão de nós conseguirmos, de fato, controlar não só as nossas emoções, os nossos impulsos, né? O nosso comportamento. Então, quando a gente se conhece mesmo, como esse autoconhecimento, ele vem agregar, ele é importante para a nossa vida pessoal, e como o Alessandro mesmo fala, né? Não tem como a gente se dividir, não tem como, de fato, eu ser alguém só no profissional e ser alguém no pessoal. É tanto que eu até tento, por exemplo, ter 2 Instagram, 2 perfis, né? Até tento para separar. Mas eu não consigo. Eu digo, gente, eu não consigo administrar 2 coisas. Então vai tudo numa coisa só. Né? Porque, de fato, Uhum. eu não consigo. E é meio que isso. A gente não consegue muito separar o nosso pessoal do profissional. E aí, de fato, quando a gente começa a se entender esse autoconhecimento, né? O quanto ele é importante e quanto ele vem agregar, né? Isso, é Alessandro, verdade. você acredita que nós temos apenas 6 minutos? Gente, Acredito. passou muito rápido. Mas eu vou deixar aqui Uhum. aberto, Alessandro, para as pessoas que estão aqui, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, gente, aproveita o Alessandro, tá? Que ele tem uma bagagem enorme, um poço de conhecimento aí. Então vamos aproveitar ele bastante, né? E deixa eu ver aqui se já Enquanto, tem alguma pergunta. enquanto que o pessoal pergunta, eu vou fazer um complemento sobre a última pergunta, né, que diz respeito ao processo de escolha da carreira, né? Perfeito. Porque a gente não pode ter certeza Sim, do que vai dar certo, o que não vai dar certo. A gente pode, assim, tolerar as incertezas da vida. perfeito. Porque não tem como a gente ter certeza. A gente não tem como ter controle do futuro. A gente não tem esse poder. Mas a Isso gente mesmo. pode ter uma tolerância às incertezas. E vai dar certo, sim, dependendo de como você se dedicar, né, e aplicar aí as habilidades, né, os recursos que você tiver. Maravilha, meu Deus do céu, eu acho que merecia outra live, viu? Márcia Guedes, doutora Márcia Guedes aqui. Boa noite, Márcia. Ela está perguntando o seguinte: como lidar com a ansiedade? Existe algum exercício? A ansiedade, nesse processo de autoconhecimento, é necessário perceber um padrão na maneira de pensar que é catastrófico. É ficar imaginando que algo de pior vai acontecer no futuro, diante de uma incerteza. Então, para saber lidar com a ansiedade, é saber lidar com as incertezas, porque o tempo todo a pessoa fica querendo ter certeza,
né? Verdade. Então, isso pode se configurar vários transtornos de ansiedade, né? Existe a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, fobia social, fobia específica, estresse pós-traumático, ele se configura de várias formas. O exercício principal aí de redução da ansiedade é colocar oxigênio no cérebro. Então, uma maneira de fazer isso é respirar lento. Se a gente respira rápido, o oxigênio não chega no cérebro. E aí ele não relaxa. Porque o comando cerebral, dizendo que é ameaça, é que não chega oxigênio. A respiração rápida não chega oxigênio. Se você respira lento, o oxigênio chega no cérebro e o comando diz: tá tudo bem, tá tudo Relaxa. tranquilo, né? Tudo paz e E aí a amor. ansiedade começa a baixar. Agora, isso é uma técnica comportamental. A técnica cognitiva é a gente questionar o pensamento. Tá, o que é que de pior pode acontecer se isso for verdade? Perfeito. Pior é o pior, né? É um tsunami, uma tragédia, um terremoto, tal. Vai acontecer de pior? Não? Então tudo bem. Perfeito. Meu Aí Deus do céu, que é maravilhoso. muda o pensamento na hora. Isso mesmo. Olha só, duas técnicas, né? Tão simples, digamos assim, né? São coisas que estão ao nosso alcance, né? A gente consegue fazer. Talvez essa cognitiva seja um pouco mais, às vezes, difícil. Quando a gente tem coisas que quando a gente pensa e nos questionarmos, a gente já cria um bloqueio, né? Tem pessoas que de fato são assim, mas É, são coisas e que já na, estão na próximas da gente. TCC, e na TCC a gente vai diretamente no alvo, né? Por isso que é uma terapia breve e que ajuda a organizar os pensamentos e a desativar armadilhas de pensamento. Perfeito. É. Então, a psicologia ela tem muito, né, a trazer para nós, né, a nos mostrar muita coisa. Gente, que maravilhosa. Tem outra pergunta aqui. Renata Santana, Renatinha, seja bem-vinda. Renata pergunta: quando essas técnicas não resolver, o que pode ser feito? Tem algumas técnicas que podem não funcionar. Ou o paciente ele não está fazendo de forma adequada, correta, ou a pessoa que ensinou pode não ter ensinado bem, ou a pessoa pode ter passado por situações traumáticas. E isso requer mais cuidado, porque o cérebro ele está ativado numa neurobiologia específica que está prejudicada a memória, porque trauma tem tudo a ver com a memória. A memória é afetiva. Então, quando isso está bloqueado no cérebro, requer técnicas específicas para isso, para melhorar. Então, tem uma terapia que eu aplico, né, no consultório chamada EMDR, é uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas. Então, é uma estimulação cerebral, seguindo um protocolo, né, da terapia, que a gente diminui a perturbação emocional quando a gente trata aquela memória traumática, aquela cena marcante, e a pessoa não sente mais aquela perturbação, ou reduz muito aquela sensação de perturbação. Então, ela sabe que aconteceu, porque não apaga da memória, mas aquilo é como se estivesse bem distante, a sensação ela não vem mais. É como se destravasse, desbloqueasse para ativar novos comportamentos mais saudáveis, né? Então, é a terapia EMDR, que eu aplico as duas, a TCC e o EMDR no consultório. Perfeito. E essa questão assim das memórias, né? Quando ele fala, né? Essa questão do trauma. E essa questão de memória, gente, isso é tão importante, até na questão da aprendizagem. Né? Quando a gente vai, tipo, juntar uma neuroeducação aí, quando nós vamos para uma educação, o que é que faz de fato aquele aluno aprender? É tudo aquilo que de fato são transformados em memórias. Né? Então, a mesma questão, essa questão do trauma, né? Do cuidar, do ter esse zelo, né? Dessa memória aí. Então, gente, muito bom. Né? Deixa eu ver se tem mais
alguma que nós já estamos aqui, daqui a pouco extrapolando o tempo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cuidado para não perder e não deixar de salvar, hein? Pois é, Ave Maria, imagina, né? Então aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, porque às vezes vai passando algumas que a gente... Eu não vi mais nenhuma. Não, né? Vi. Então acredito que não tem mais. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu mexi aqui em alguma coisa. Peraí. Passando tela demais. Né? Então, gente, assim, né, foi maravilhoso. Né? Que maravilha, assim, Alessandro, esse compartilhamento seu, assim, conosco. Eu posso dizer uma frase de mensagem para as pessoas? Deve. Tem uma frase de Gabriel Garcia Marques que eu gosto muito. Fica gravada na live. Pronto, depois tu pega. Diz o seguinte, Gabriel Garcia Marques, né? Ele diz o seguinte: aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Olha só, minha gente. Vê, isso aí, se a gente refletir Isso é liderança. Isso é liderança, né? Gente, se a gente refletir é neurolíder. É neurolíder, né? E é isso mesmo, né? Se a gente olhar isso, vê, questão do olhar de cima só se for para ajudar, né? Gente, maravilha. Amei essa frase, né? Fechou. Gente, lacrou, fez os jovens agora. Sigam a Super Psicologia. Sexta-feira eu vou estar com Nena Queiroga, vê só. Ai, maravilha, música, eu vi, falando de música, gente, maravilhoso. Né? E o quanto música é importante, né, para o nosso cérebro, para tudo, né? Isso, o quanto a música ela vem estimulando, ela resgata memórias também, né? Então, assim, essa questão da música é muito importante, né? Mas eu vou deixar aí você se despedir um pouquinho para poder falar. Obrigado. Fala aí, Alessandro. Obrigado. A Super fica lá no Rio Mar Trade Center, na sala 26D6 da Torre 3. Né? Tem o nosso site, superpsicologia.com.br. Já está atendendo presencial ou não? Sim, presencial e online. Né? Perfeito. O contato lá do consultório de marcação é o 99841-6396. Perfeito. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena conhecer. O nosso Instagram também está ativo também, Super Psicologia. Perfeito. E eu vou muito obrigado, Regiane, pela oportunidade. Obrigada a você. Sucesso para você. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação a todos, pelo carinho, pela validação que todos fizeram aí, né? Assim, é muito bacana, né, a participação de todos e poder contribuir para vocês. Foi muito bom, foi muito show, né? Você é maravilhoso, trouxe diversas, né? A gente foi de um assunto ao outro aqui, do pessoal ao profissional, né? E até falando de outras coisas, né? Já adentrou aqui no nosso assunto também, mas que foi de extrema necessidade, de extrema, né, importância para todos nós. Regi, dá uma olhada em salvar a live. Eu acho que está chegando no tempo aí. Limite. Isso, está chegando no tempo, né? Estamos falta 1 minuto. Então, gente, eu vou aqui abração, tá? Viu? Agradecer, Alessandro, primeiramente a você. Eu sei que você aí tem uma agenda super lotada, mas você deu um espacinho aqui para nós, para essa Neurolive. Obrigado. Né? Então, muito obrigada por todo o compartilhamento, tá? Qualquer coisa, estarei aqui também à sua disposição, se precisar. Estamos juntos, tá? Meus neuroamigos que estão aí, muito obrigada pela presença fiel de vocês, né? Toda terça-feira, lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos uma Neurolive e um neuroconvidado, que são muito importantes aqui para todos nós, tá? Sempre com temas, né, diferentes, mas que a gente consegue juntar a neurociência, né, e aquele tema que é abordado. Próxima terça-feira, nós já temos a nossa live, tá? Quer dizer, até o final de setembro, nós já estamos com todas as terças-feiras agendadas, né? Já temos neuros convidados até a setembro inteiro, mas eu só vou divulgar depois, né? Para ser surpresa, né? Então, gente, muito obrigada, Alessandro, Deus abençoe, muito obrigada, meus Deus amigos aí, eu não consegui falar o nome de todos, tá? Mas Márcia, Beta, um abraço bem grande, Beta, para ti, Érica, Regislânia, Elisângela, João Pessoa, olha, sempre aqui conosco, Kate, nossa amiga Cléo, Renata,
Um né? Então, abraço a todos, hein? Isabel, adoro você. Então, gente, a gente vai ter que encerrar, que já está aqui. 8 segundos. Beijos virtuais para Tchau. vocês. Tchau, Alessandro, e até a